Prezados irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui no acampamento Monte Moriá, onde estive alguns anos atrás, quando não tínhamos essa quadra devidamente pronta. E agora tive a ocasião também de ir até a Capela de Pedra, pouco antes de iniciar esta reabertura, e ver aquele profeta de perfil. Eu já havia visto aquela pedra várias vezes, mas alguém hoje abriu os meus olhos para procurar ver exatamente o que está ali. Eu observei que o púlpito da capela está na boca do profeta. Isso quer dizer que quem fala daquele púlpito está falando com autoridade de profeta, que talvez seja aquilo de que nós mais carecemos hoje, autoridade. Já há algum tempo que isso me tem preocupado, em vista daquilo que tenho visto e ouvido a propósito dos evangélicos em nosso país. Numa de minhas entrevistas recentes ao Jornal de Missões, e alguém nesta manhã veio comentar isso comigo, mencionei a experiência que tive exatamente sobre este assunto. No ano passado, por ocasião do Celebrando Deus com o Planeta Terra, eu e minha esposa fomos até a igreja porque, a certa altura, no Estácio, eu observei que não havia como chegar a Cinelândia ou a Candelária. Então deixei o carro no estacionamento da igreja e resolvi pegar um táxi. Entrei no táxi e já pude constatar que ali na primeira igreja o trânsito estava praticamente parado. Desconfiei do que se tratasse. E disse ao motorista: vamos até a Candelária. Ele disse: sim. Eu disse: e o quê? O senhor não sabe não? Eu disse: o que é que está acontecendo? Ele disse: olha, tem mais de 500 mil de pessoas, 500 mil pessoas, da central do Brasil até a Cinelândia. Os ônibus estão todos enfileirados até a Leopoldinense. O que está acontecendo? Disse: olha, o bispo Macedo está aí com 500 mil pessoas. Ele saiu da cadeia ontem. O povo está todo na rua para dar apoio a ele. Eu disse: o senhor está brincando comigo? Disse: não, é verdade mesmo. E então começamos a conversar. E a certa altura ele disse: olha, o senhor sabe quem é o culpado disso? Disse: não. São as chamadas igrejas tradicionais. O bispo Macedo não está tirando ninguém de nenhuma igreja. Ele está preenchendo um vácuo que existia nesta sociedade. As igrejas tradicionais pararam de trabalhar. E eu vou citar 2 exemplos, ele me disse. E eu perguntei: quais são eles? A Igreja Católica e a Igreja Batista. As duas estão dormindo em berço esplêndido há muito tempo. Olha no que deu. Eu não me identifiquei. Fiquei quietinho. Como eu carrego essa Bíblia, fechei a minha mãozinha, paguei e saí. Mas preocupado. Porque o que aquele motorista me disse, em parte, confirma o que eu já havia sentido há muito tempo. Ninguém perdeu membro de igreja para nenhuma outra igreja, nem para a Universal. A Igreja Universal, por mal ou por bem, só Deus pode julgar, tem preenchido um vazio que nós não estávamos e nem estamos preenchendo. Não vou discutir a mensagem, a teologia ou a metodologia. Ela preencheu um vácuo na sociedade brasileira e especialmente carioca. Este congresso, o segundo congresso de despertamento espiritual, ele vem muito a calhar, praticamente 1 mês e meio antes do nosso Congresso Nacional de Despertamento Espiritual em Belo Horizonte, que não é um congresso da Junta de Missões Nacionais, é um congresso da Convenção Batista Brasileira, dirigido pela Junta de Missões Nacionais. E isso foi votação expressa, como disse o pastor Davi Gomes, na Assembleia da Convenção em Londrina, em que aquilo que de fato teve como sugestão a Junta de Missões Nacionais, e por ela tem sido planejado, foi encampado como atividade oficial da Convenção Batista Brasileira. Não sei quantos estão planejando estar lá, mas já há um bom número. Prevê-se talvez umas 500 pessoas, mensageiros inscritos neste congresso, fora aqueles que normalmente vão, nem sempre se inscrevem. Então, este congresso que estamos agora vivendo, neste acampamento, já faz parte deste movimento maior, deste fluxo
em que os batistas brasileiros estão demonstrando o seu interesse renovado por esta questão essencial que é a vida espiritual de nossas igrejas. Há pouco alguém disse: muita oração, muito poder. Foi dito aqui. Pouca oração, nenhuma oração. Pronto, os irmãos completaram só pela lógica. Nem teologia precisou. Lógica, pura e simples. Este congresso, pois, vem a calhar. E eu me congratulo com o pastor Davi Gomes, com a Escola Bíblica do Ar, com os irmãos que estão presentes, participando destes dias de reflexão espiritual sobre este assunto. Esta questão de despertamento espiritual chamou minha atenção pela primeira vez na minha adolescência, quando eu passei a me preocupar, até por muita leitura de livros, com questões espirituais. Nascido e criado na igreja, sou o 10º pastor dentro da minha família, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, conhecendo a vida eclesiástica de A a Z, como acontece com qualquer pessoa que nasce dentro de uma igreja, e especialmente com um filho de pastor que vê a igreja agora pelo outro lado também. Converti-me aos 7 anos de idade, durante uma série de conferências evangelísticas. E numa dessas coincidências históricas, 2 anos depois, aqui na cidade do Rio de Janeiro, portanto a uns 700 quilômetros de distância, aquela que seria minha esposa também aceitou a Cristo numa cruzada de Luiz de Carvalho, na 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro, a época Igreja Batista de São Cristóvão. Batizei-me aos 9 anos de idade na primeira Igreja Batista de Pirajuí, à época pastoreada por meu pai. Morávamos em Bauru, mas ele ia até Pirajuí e voltava, não é muito distante uma de outra. Criado, pois, na igreja. Mas quando adolescente, já em torno dos 14, 15 anos, começando a achar que eu já tinha 30 anos, porque assim que o adolescente pensa, tem 13, pensa que tem 30, quando tem 15, pensa que tem 50. É por isso que os pais sempre têm um tremendo trabalho para lidar com o adolescente. Mas isso faz parte, irmãos, pais, isto vai passar, não se preocupem não. Isto passa. Pelo menos passou comigo e tenho visto outros casais que conseguiram sobreviver aos filhos adolescentes. Então não há problema. Mas o adolescente é sempre um desafio ao pai e à mãe. Mas como adolescente eu me interessei profundamente, participava dos trabalhos da igreja de um modo geral, associação, convenção, departamento de juventude, estava presente em tudo. Acampamentos, piqueniques, etc. E comecei a ler livros nesta área. Interessei-me profundamente pelos grandes heróis e as grandes heroínas da fé. Li tudo quanto foi livro sobre a matéria, sentindo em mim uma sede espiritual muito intensa, muito profunda, que realmente me assolou nesta fase tão importante da vida que é a adolescência e princípio da juventude. De tal maneira que o meu interesse por essas matérias já data de longo tempo, já da minha criação. Quando eu estava crescendo como adolescente, eclodiu no Brasil, entre os batistas, o movimento de renovação espiritual. Eu tinha 12 anos de idade quando o assunto foi levado pela primeira vez à Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Curitiba, no Paraná. Com 15 anos de idade, em 65, eu participei da Assembleia da Convenção Batista Brasileira em Niterói, quando a matéria veio ao plenário e houve a decisão final. Eu estava sentado dentro do santuário da PIB de Niterói, quando aquilo aconteceu. Então, todos esses fatos me marcaram exatamente naquela fase crucial de crescimento. E tenho acompanhado a nossa postura como batistas, estou falando mais especificamente como batista, ao longo destes anos, desde que esses assuntos todos aconteceram, há cerca de 27 anos atrás, na sua decisão final, e 30 anos atrás, quando oficialmente ele foi trazido ao conhecimento da nossa denominação. Então, para mim, estar aqui com os irmãos é um grato prazer e grande satisfação, porque este assunto interessa a todos nós, e a mim em particular, porque por ele tenho tido um interesse muito grande desde os tempos de adolescente. Li e reli várias vezes
a divisa deste congresso, que nós lemos há pouco, em uníssono, em Isaías capítulo 13, versículos 2 a 4. Quero ler o texto mais uma vez, na versão revisada da imprensa bíblica brasileira. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto dos reinos de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. James Cox, que durante alguns anos foi o presidente da Associação dos Professores de Homilética da América do Norte, sob cuja orientação acadêmica tive o privilégio de estudar durante algum tempo, escreveu num dos seus livros, intitulado Guia para a Pregação Bíblica, que o pregador deve anotar as suas primeiras impressões e emoções sobre o texto, porque as primeiras impressões e emoções são aquelas que a congregação também terá. Então, quando alguém vai preparar um sermão, lê um texto, aquilo que de imediato lhe chama a atenção, possivelmente vai chamar a atenção do seu povo. E o pregador não pode dispensar essas primeiras emoções e impressões. E quando eu li esse texto e o reli, a primeira impressão, que acabou sendo praticamente a única, foi a de que o povo de Deus estava sendo convocado para uma grande guerra. E nós observamos isso claramente no versículo número 2, em que 3 características de convocação para a guerra são apresentadas. O texto diz: alçai a bandeira sobre o monte escalvado. Alçai a bandeira em cima daquele monte escalvado. Então, alçar a bandeira implicava em colocá-la num mastro, num porta-bandeiras ali. E sabemos, pela linguagem de Isaías e dos tempos antigos, que o mastro para a bandeira sobre o monte escalvado é sinal de batalha. Alçai a bandeira. Segunda característica do versículo número 2, levantai a voz. É a convocação para a guerra. Terceira característica, acenai com a mão. É uma vigorosa convocação para a batalha. Porque quando nós acenamos com a mão, nós estamos chamando a pessoa: vem cá, é aqui, agora, já. 3 notáveis características do versículo 2. Porta-bandeira sobre o monte, voz levantada, mãos acenando. E então no versículo número 4, o texto conclui dizendo: o Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Só que este Senhor dos exércitos que passa em revista o seu exército, exige alguma coisa do seu exército. O grande líder árabe, especificamente egípcio, Anwar el-Sadat, assassinado em outubro de 1981, quando estava diante de um desfile militar, era rigorosíssimo quando passava em revista o exército do seu país. Ele exigia a mais absoluta precisão de movimento. Gostava que todos levantassem a perna ao mesmo tempo, continência ao mesmo tempo. Ele era exigente no protocolo da revista do seu exército. Tanto assim, que quando o atentado aconteceu contra ele, os irmãos se lembram que ele estava na tribuna de honra, presidindo aquela cerimônia, e o atentado começou com o raciocínio de um complô que partia de um caminhão quebrado. Essa era a ideia. O caminhão como que, por isso que eu disse como que, quebrou exatamente de frente de Anwar Sadat, na tribuna de honra. Ele se levantou
para ver o que estava acontecendo, porque não poderia ver aquilo num desfile militar. O exército do Egito estava tendo problema de manutenção, volta e meia os caminhões estavam quebrando. Quando o caminhão parou, como que quebrado, ele se levantou. Alguns soldados saíram do caminhão. E no que ele pensava que eles vinham para lhe dar continência, eles vieram para matá-lo. Dentro do rigor dele, com o protocolo de passar em revista o seu exército. Ora, se Sadat era rigoroso, como rigorosos têm sido os chefes militares ao longo da história, mais rigoroso é o Senhor dos Exércitos, que passa em revista a sua tropa. E este é o texto. A convocação de Deus era para que houvesse a bandeira hasteada, voz levantada, mãos acenando e o exército preparado para a batalha. Mas antes de entrar na guerra, ele fazia questão de ver o seu exército. E este exército, o texto nos diz ainda mais, no versículo número 3, eu dei ordem aos meus consagrados, aos meus valentes, aos meus separados, aos meus santificados. Então este exército se compõe de valentes espirituais e santificados de Deus. E é um exército que, embora esteja sendo passado em revista para entrar na guerra, já está com a vitória assegurada. Pois no versículo 2 o texto diz, para que entrem pela porta dos príncipes. É uma linguagem metafórica, figurada, para dizer, para que seja um exército vitorioso. Porque sabemos que pela porta dos príncipes ou dos nobres, entravam os exércitos com a vitória nas mãos. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Exército composto de consagrados e santificados, vitoriosos em Cristo Jesus. Então, irmãos, como lhes disse há pouco, a minha impressão de que aqui havia guerra é real. O texto é texto bélico. O texto é de convocação para a luta. E quem está nos passando em revista é o Senhor dos Exércitos. Nós estamos sendo revistados agora mesmo. Não é que seremos revistados, não é que fomos revistados, estamos sendo revistados por Deus. E esta revista é contínua, é constante. Deus está continuamente querendo o seu exército em dia, preparado para enfrentar qualquer luta a qualquer momento. Dentro, pois, deste raciocínio básico aqui apresentado, quero levantar duas palavras apenas: a situação e a solução. Qual é a situação? É guerra. Aliás, nós não temos que nos surpreender com isso, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso, no capítulo 6, versículos 10 a 20, fala da armadura de Deus, que deve ser aquilo de que precisamos estar revestidos para lutar contra os principados, contra as hostes espirituais, contra as hostes da maldade, nesses lugares acima de nós. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, como muitas vezes pensamos. Ou como muitas vezes nós começamos a lutar pequeninas guerras. Nós deixamos de lado as grandes questões e ficamos com as questões pequenas. Deixamos de lado os grandes planos para ficar com as ideias menores. Mas Paulo diz, nós não estamos lutando contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta se trava no reino espiritual. Mas antes que pensemos que os nossos inimigos estão todos do lado de fora, é bom pensarmos que os maiores inimigos estão do lado de dentro. E em nós. Ouvi uma afirmação em novembro do ano passado da parte de uma pessoa que estava viajando comigo, dentro de um momento muito descontraído da viagem. A pessoa me disse: olha, Fausto, eu creio no Evangelho. E é de fato poderoso, porque há 2000 anos os crentes estão tentando destruí-lo e não conseguem. Pensem bem.
Há 2000 anos, os crentes estão querendo barrar o Evangelho, destruir o Evangelho, liquidar o Evangelho e não conseguem. Eu entendi o que a pessoa me disse. Nossos inimigos estão cá e não lá. A nossa guerra, que é espiritual, se trava aqui e não lá fora. Os nossos inimigos não são, quem sabe, em primeiro lugar, o secularismo, ou materialismo, ou ateísmo, ou panteísmo, ou sincretismo. Os nossos inimigos estão cá dentro e dentro de nós. Quero mencionar apenas 4 facetas desta guerra, 4 inimigos que temos de enfrentar. E o Senhor dos Exércitos nos está passando em revista para enfrentar esses inimigos. Primeiro, analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. O que é isso? Crentes que em matéria de Bíblia são analfabetos. Conversava uma vez com uma senhora, disse: pastor, eu conheço a Bíblia muito bem. Eu então lhe perguntei, apenas por curiosidade, quantas vezes a irmã já leu a Bíblia toda, de capa a capa? Uma vez. Séria? Ela estava séria, não estava brincando não. Já sei tudo. Ora, meu pai, uma pessoa que lê a Bíblia uma vez de capa a capa, já sabe tudo, é um verdadeiro milagre dos dias contemporâneos. Mas há muitos crentes que nem uma vez sequer leram a Bíblia toda. Quando o Senhor Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras, ele bem que poderia dizer aquilo para muitos de nós hoje, que cometemos erros, mancadas, temos fracassos pela simples ignorância da palavra de Deus. Algum tempo atrás resolvi meditar sobre vontade de Deus. E para minha surpresa encontrei muito disso claramente revelado na Bíblia. Por exemplo, é da vontade de Deus que todas as pessoas conheçam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor pessoal. Então não tem sentido o pedido de alguns crentes em cultos de oração para, se for da vontade de Deus, que os meus pais conheçam a Cristo. Já está escrito que é. Esta oração não tem nem sentido. É da vontade de Deus que o crente seja cheio do Espírito Santo. Então não há sentido perguntar a Deus se eu devo ou não, se Ele quer ou não. Ele quer. É da vontade de Deus que eu seja um crente agradecido, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Não vou perguntar a Deus: Senhor, será que devo agradecer ou não devo? Agradeço, não agradeço, não agradeço, não agradeço. Como faz alguém de uma certa escolinha que nós temos na nossa televisão? Não, senhores, é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que eu ore para que mais obreiros e obreiras sejam convocados para o trabalho. Rogai ao Senhor da seara. É da vontade de Deus a minha santificação. Então, irmãos, há muitas orações que estamos fazendo que estão sendo indeferidas simplesmente porque já foram deferidas na palavra de Deus. Já está aqui. Mas nós não conhecemos a palavra. Somos analfabetos biblicamente. Certa vez o evangelista Billy Graham estava fazendo uma visita a uma pessoa que era especialista em moedas falsas. Isto li num dos seus sermões. E ele visitou esta pessoa, e lá estava um monte de moedas falsas, mas uma coisa monstruosa. E a pessoa o tempo todo olhando para uma única moeda. Olhava, olhava, olhava. Ele se interessou por aquilo, perguntou qual é a razão. E o senhor está o tempo todo olhando para essa moedinha, quando o senhor de fato é especialista em moeda falsa, e tem tanta moeda para o senhor ver. Ele disse: mas é que eu não examino moeda falsa. Não. Eu me concentro na moeda verdadeira. E aí é fácil detectar a moeda falsa.
Porque se eu me concentrar nas moedas falsas, como cada uma delas é diferente, eu nunca saberei qual é a falsa e qual não é a falsa. Mas se eu fico apenas na verdadeira, quando eu vejo uma que é falsa, eu imediatamente detecto. E é verdade. Por exemplo, se alguém disser, vá ao Maracanã e procure o pastor Fausto, mas eu não conheço, eu vou lhe dizer como ele é. É simples, careca, baixo e gordo. Pronto, já está a coisa pronta. Você vai ao Maracanã, de 200 mil torcedores, você vai encontrar milhares que preenchem estes 3 requisitos básicos. Agora, se você me vir apenas uma vez para saber quem é o Fausto, você pode olhar 200 mil pessoas. Se eu não estiver lá, você vai dizer, ele não está aqui. Porque você conhece o verdadeiro, o autêntico. Quando nós nos concentramos na palavra, nós detectamos heresias que fogem à palavra. Quando nós nos concentramos apenas naquilo que é falso, sem conhecer a palavra, nós nos perdemos o resto da vida. Ninguém detecta o falso a não ser que conheça a palavra. Então esta é uma faceta da guerra que nós temos que enfrentar dentro das nossas próprias hostes. Analfabetismo bíblico, desconhecimento, ignorância quanto à palavra de Deus. Então observo muitas vezes os crentes em luta tão tremenda na sua vida pessoal, quando a palavra de Deus claramente já nos diz o que é. Há um outro inimigo que também temos de enfrentar dentro de nós, que é a nossa impaciência na oração. Lucas capítulo 18 nos traz a parábola do juiz iníquo. E o Senhor Jesus, ao contar aquela parábola, tinha uma única finalidade. Qual é? A de falar de que devemos orar sem desfalecer. Pronto. Sem desmaiar, sem perder os sentidos. Em outras palavras, insistência, perseverança, persistência na oração. Mas não é isso que nós observamos em nós mesmos. Tenho, por exemplo, notado que há uma grande apreciação dos crentes evangélicos no Brasil, como em outras partes do mundo, pelo que está acontecendo na Coreia. E há muitas explicações para aquele fenômeno, mas uma delas é a persistência na oração. Nós, talvez, latino-americanos e brasileiros, temos uma paciência muito limitada em muitas áreas da vida. Nós, por exemplo, somos mestres em começar e não acabar as coisas. Nós somos fortes na iniciativa e fracos na acabativa, como já disse alguém. Então, nós temos muitos projetos começados, mas não terminados. Examine a sua vida pessoal. Veja quanta coisa está por acabar na sua vida. É verdade. É a casa que não terminou ainda. Falta o reboco, falta a pintura. É aquela lâmpada queimada há vários meses no seu corredor que ainda não foi trocada. É aquela torneira pingando há muitas semanas que ainda não foi consertada. É aquele fogão, uma das bocas está entupida, o gás não passa, você sabe disso, ainda não foi arrumado. Nós temos muitos projetos inacabados na nossa vida. Parece-me que essa é uma característica nossa, brasileira, e que nós transportamos para o campo espiritual. Temos uma matéria, oramos por ela, uma semana depois dizendo, Deus não respondeu mesmo, vou em frente. Aqui já não fui em frente a primeira vez. É o que nós fazemos. Nós não perseveramos, nós somos impacientes na oração. Quando a palavra de Deus em Lucas 18 diz que nós devemos orar sem desmaiar, sem desfalecer, até que Deus responda, de uma forma ou de outra. Nesta última segunda-feira, quando a nossa igreja celebrou 108 anos, tivemos 45 batismos no culto. E um deles foi de um senhor tão integrado na vida da igreja que mais parecia membro da igreja. Mas aquele momento do seu batismo,
custou para a esposa dele 21 anos de oração. 21 anos orando para ver aquele momento. O exemplo daquela irmã, infelizmente, é raro. Nós desfalecemos muito cedo, nós cansamos muito cedo. E este é um poderoso inimigo dentro das nossas hostes. Porque nós dependemos essencialmente da oração para a vitória. Mas se nós não somos pacientes na oração, como poderemos ser vitoriosos na guerra? Há um outro inimigo que nós também devemos enfrentar dentro das nossas hostes, que é o pecado sempre presente. Esta manhã ouvimos um poderoso testemunho do que o pecado faz dentro de nós e como precisamos erradicá-lo das nossas vidas. Nós combatemos tanto a corrupção neste país, e devemos fazê-lo. E há dias, conversando com uma pessoa, crente, etc., ela falava sobre isso. Vamos acabar com essa corrupção, etc. Eu disse, é verdade. Agora, você já pensou, perguntei a ela, como nós também temos isso dentro de nós? Não há muitos crentes que recebem um troco a mais e não devolvem? E nós dizemos, bem, a pessoa deu o troco a mais, problema dela. Não é uma forma de corrupção? De desonestidade? Não há muitos crentes tortuosos no seu caminho de vida? Não é o pecado que tão de perto nos rodeia? Não há cismas e divisões entre nós? Não é o pecado que tão de perto nos rodeia? Quando o Senhor Deus, através de Salomão, disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e que mais? E se converter dos seus maus caminhos. O pecado não está apenas no coração do não crente, continua conosco também, porque temos uma guerra interna contínua. O velho Adão, volta e meia, deseja tomar o lugar do novo Adão, e nós sabemos disso muito bem. Quando Israel derrotou a Jericó e depois sofreu aquela fragorosa derrota diante de Ai, muitas vezes menor, uma derrota absolutamente surpreendente. O fator de derrota não estava na metodologia, nem no exército, mas no pecado dentro do exército. Um quarto inimigo que nós devemos erradicar é a ausência do amor fraternal. Imagine um exército desunido. Eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá. Não vai a lugar nenhum. O Senhor Jesus, em João 13:35, declara que nisto sereis conhecidos como meus discípulos, se evangelizardes o mundo todo. Correto? Se realizardes grandes cruzados evangelistas. Correto? Se lerdes a minha palavra. Correto? Não. Se vos amardes uns aos outros. A ausência do amor mútuo é um inimigo dentro das nossas hostes, e nós precisamos liquidar com ele antes que ele liquide conosco. Como isso existe e demais. Eu tenho chegado à conclusão de que muitos dos problemas que as igrejas enfrentam não são de natureza doutrinária ou administrativa, mas de diferenças pessoais não resolvidas, que assumem uma forma de espiritualidade, ou que assumem uma desculpa teológica, ou que se apresentam com uma capa doutrinária, mas no fundo é problema pessoal não resolvido. Quantas vezes o emperramento de uma igreja, ou de uma convenção, ou de uma entidade do Senhor, se deve tão somente a corações nos quais não existe o amor de Cristo para com o próximo em Cristo Jesus.
Então cada um se solidifica na sua trincheira, cada um se guarda, cada um esconde o seu jogo, por assim dizer. E por mais que tentemos, não chegamos lá. Nesta ausência do amor fraternal, para mim, precisamos acabar, acima de tudo, com a nossa capacidade de criticar uns aos outros e falar uns dos outros. Li há pouco os 3 testes sobre os quais preguei, sem saber que havia alguém pensado na mesma coisa, mas como eu os preguei este assunto de outro pregador, eu creio que o outro pregador tirou do mesmo pregador que eu tirei, que por sua vez tirou do outro grande pregador, que é Martin Luther King Jr., e por sua vez tirou de outro grande pregador, que é Alexander White, da Inglaterra. Tudo bem, então o original foi pregado no final do século passado na Inglaterra, e de lá para cá vários de nós pregadores já pregamos o mesmo sermão. Mas o sermão fala o seguinte: o teste da verdade, da oportunidade e da caridade. Aquilo que eu vou dizer de alguém passa pelo teste da verdade? Porque quando nós procuramos responder sinceramente a essa pergunta, mais da metade acaba, porque não é verdade. Uma vez, 2 irmãs viram o seu pastor conversar sobre alguma coisa com alguém. Ele falava de coisa grave, coisa séria, não se sabe o que vai dar. E aos poucos a coisa começou a crescer. Há um pecado sério na igreja. E estas coisas correm, porque sabemos como correm. Você telefona para alguém e a pessoa diz: ih, rapaz, estou ocupado demais, não dá, estou ocupado. Não, mas eu tenho uma última para te contar. Então conta. Na hora a pessoa acha tempo. Na hora encontra tempo. Pois ficou-se sabendo depois que aquele pastor estava gravemente enfermo. Esse era o problema dele. Não era problema moral, como se pensava. O teste da verdade. O teste da oportunidade. Mesmo sendo verdade, compensa comentar ou dizer? Alguém já disse que pouca sinceridade não vale. Muita sinceridade pode ser fatal. Vale a pena dizer? É oportuno dizer? E, finalmente, o teste da caridade. Se é verdade e se é necessário dizer, está sendo dito no espírito do amor. O amor fraternal é um inimigo extraordinariamente grande quando falta. A ausência dele em nossas igrejas destrói o nosso exército muito mais do que o inimigo de fora. Porque ele cria dissensão, desunião, falta de concordância. O apóstolo Paulo, encerrando a sua 2ª carta aos irmãos em Corinto, declara: quanto ao mais, irmãos, sede de um mesmo parecer. Sede consolados, sede perfeitos, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Então esta é a situação, é guerra. Com estes 4 inimigos maiores que nós temos nos nossos exércitos, não fora deles. Analfabetismo bíblico, impaciência na oração, falta de erradicação do pecado, ausência do amor fraternal. Agora vem a segunda pergunta ou palavra: qual é a solução? Vidas plenas do Espírito Santo. Não há outra saída. Não há outra saída. Sempre me chamou a atenção, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, em que o apóstolo Paulo usa apenas uma frase com 4 palavras: não extingais o Espírito. Não extingais o Espírito. Uma frase muito simples. Aparentemente sem sentido. Porque quem é que pode extinguir o Espírito de Deus? Ninguém pode. Logicamente, não podemos. Teologicamente, não podemos. Porque Ele é Deus. E nós não podemos extinguir Deus.
mas podemos extinguir a sua influência em nós, tornando-nos inúteis para o seu trabalho. A palavra diz: enchei-vos do Espírito, não extingais o Espírito. Quando lemos este texto, nós nos perguntamos por que Paulo teria dito isso. Afinal de contas, a primeira carta aos Tessalonicenses não dá nenhuma evidência de problema nessa área. Pelo contrário, parecia e parece uma igreja muito querida ao coração de Paulo. No segundo capítulo, versículo 19 e 20, Paulo declara que os irmãos em Tessalônica eram a sua alegria, a sua esperança e a sua coroa de glória. Ora, o pastor que diz isso da sua igreja não precisa ter mais nada. Não havia aparentemente esse tipo de problema em Tessalônica. Paulo, como que está escrevendo preventivamente, não terapeuticamente. Mas que conselho poderoso ele nos dá: não extingais o Espírito. Positivamente falando, enchei-vos continuamente do Espírito. Quando nós discutimos essa questão do Espírito Santo, para mim enfrentamos duas barreiras principais, mas é parte da solução. A primeira é que nós precisamos denominacionalizar as doutrinas bíblicas. Estou pedindo permissão ao ex-ministro Magri para criar uma palavra, porque esta não existe. Isto é, tirar das doutrinas bíblicas aquela ênfase denominacional que as reduz a pequenos segmentos dentro da comunidade de Deus. Na semana passada, uma jovem veio conversar comigo, jovem, já casada, etc. Minha esposa que disse: quando você fala que é uma garota, pode crer, deve ter 30 anos, porque eu já estou lá para cima. Então, quando eu falo com uma menininha, deve ter 20. Essa é jovem, já com seus 30 e poucos anos de idade, mas é jovem mesmo. Veio conversar comigo: pastor, eu estou me tratando com homeopatia, mas eu estou apavorado. Qual é o problema, filho? Nova era. Pessoal, então eu já sou seguidor da Nova Era há muito tempo. Ah, o senhor também toma homeopatia? Quando eu preciso, eu tomo. Quero me envenenar o mínimo possível, né? Mas aqui é um leigo de medicina, estou usando a linguagem laica. Mas ela estava apavorada. Por quê? Porque esteve numa igreja, há 3 semanas atrás, em que o pastor falava sobre a Nova Era. E depois de dizer tudo o que ele quis dizer, ele concluiu dizendo: ainda nem mencionei homeopatia. E sentou. Aquilo criou uma neurose na moça. Criou uma tal neurose naquela garota que ela entrou no meu gabinete pastoral, conversou comigo, já disposta a mandar aqueles glóbulos para todo quanto era lugar do mundo. Eu disse: segura o vidrinho, vamos lá. O que é que ela estava vivendo? Uma neurose que está acontecendo hoje. Tudo virou nova era. Mas não é só isso não. Aos poucos nós estamos ficando acuados como crentes, porque estamos deixando que outros roubem aquilo que não é nem nosso, mas é da palavra de Deus. Desde quando o arco-íris é da nova era? Desde quando? Se ele é o símbolo de um pacto de Deus com os seres humanos, de nunca mais destruí-los com água. Isso não é nova era, é Bíblia. Desde quando a cruz é propriedade da Igreja Católica Apostólica Romana? Quando a Bíblia diz: em nada eu vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo. Desde quando o batismo é doutrina apenas dos batistas? Quando a palavra de Deus claramente fala sobre o batismo por imersão. E eu pergunto: desde quando a doutrina do Espírito Santo é pentecostal? Quando a Bíblia diz a todos os crentes: enchei-vos do Espírito Santo. É pentecostal se pensarmos no dia de Pentecostes, mas em denominação, nunca. Não existe doutrina desta daquela igreja, mas existem igrejas que procuram ser fiéis às doutrinas bíblicas. É isso que eu chamo de denominacionalização da Bíblia. É dividi-la em grupos. Este capítulo é seu, aquele capítulo é meu, esse pedacinho é fulano e tal. Então cada um pega o seu capítulo, o seu pedacinho.
Essa é uma barreira muito maior do que nós imaginamos. Hoje nem tanto, mas houve um tempo entre nós, nas igrejas batistas, e se alguém dissesse amém mais alto, todo mundo... Oh. Penté, olha lá. Mais um. Infelizmente, irmão, nós temos que lutar contra isso. Um dos meus professores de teologia sistemática, Dale Moody, muito criticado nos Estados Unidos, nos meios mais conservadores, mas que eu pessoalmente, tendo sido aluno dele, digo que poucos professores foram tão conservadores quanto ele. Ele dizia em classe para nós, olha, se está escrito na Bíblia, nós devemos ter coragem de enfrentar. Se está escrito na Bíblia, devemos ter coragem de enfrentar. E não dizer, sai para lá, porque não é o que eu quero. Ou não é batista? Como alguém disse, eu sou batista. E ninguém vai fazer um crente de mim. Ponto final. Eu ouvi o Dr. Denton Locks falando no congresso da UBLA, e eu ouvi porque eu estava interpretando o homem, por isso eu ouvi, lógico. Ele disse que o ano passado o Billy Graham estava no restaurante com 4 outros amigos, terminado o jantar, saiu do restaurante, aproximou-se um assaltante com um revólver na mão. Colocou 5 lado a lado e começou a roubar um a um. Chegou um Billy Graham e disse, o senhor é o Billy Graham, não é? Sou. Do senhor eu não vou roubar, não. Nós batistas precisamos estar unidos. Agora imaginem os irmãos, se nós fôssemos seccionar a Bíblia, dividir a Bíblia por denominações. Não. Se a solução está em vidas cheias do Espírito Santo, estas vidas podem ser batistas, pentecostais, presbiterianas, luteranas, anglicanas, mas precisam estar cheias do Espírito Santo. O Senhor dos Exércitos passa em revista as suas provas. Ainda dentro da solução, um outro problema considerável é a nossa resistência a tudo aquilo que é novo. Nós somos conservadores por natureza, não nós batistas, nós, seres humanos. Porque nós gostamos do hábito, da rotina. Quem não gosta? Às vezes o jovem chega, pastor, tem muita rotina, muito hábito, vamos quebrar isso. Bom, quebrar o quê? Por exemplo, quem é que se cansou da rotina de tomar 3 refeições por dia? Ninguém. Tem alguns que tomam 5, 6 e não se cansam nunca. Estive visitando uma família e o pai disse, o meu filho, pastor Fausto, era aquele tipo que só come uma vez por dia. Começa de manhã, vai até a noite. Ninguém se cansou dessa rotina. Nas nossas mesas, nos nossos lares, não há uma rotina. Há um local para cada pessoa sentar. Quando a pessoa falta, ninguém toma o lugar. É o lugar do fulano, do papai, da mamãe, da irmãzinha. Já está tudo certo. Na igreja é a mesma coisa. Nós nos sentamos nos mesmos lugares, domingo após domingo. E depois dizemos, nossa, nosso pastor, hein? Como é que ele sabia que eu faltei? É evidente que você senta no meu lugar. Depois de algum tempo na igreja, o pastor senta ali, ele bate o olho na congregação, seja ela pequena ou grande. Você sabe quem veio e quem não veio. Porque as pessoas dificilmente mudam de lugar. Nós somos conservadores como seres humanos. Mas, irmãos, quando se trata da obra do Espírito Santo de Deus, precisamos ser abertos para as alterações que o Espírito de Deus pode realizar. Se nós pensamos de enquadrar o Espírito Santo no nosso planejamento, no nosso calendário, no nosso horário, estamos muito enganados. O Senhor Jesus disse que o vento sopra de onde quer, para onde quer, nós apenas sentimos que ele está passando. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Nós sentimos que ele está operando e passando por nós. Precisamos estar abertos para as direções que o Espírito Santo colocar em nossa vida. O Senhor dos Exércitos passa em revista a sua tropa de guerra. Tropa composta de santificados e vitoriosos. A guerra é esta que estamos travando. Temos inimigos fora? Sim.
mas temos também inimigos dentro. Vamos vencê-los. Analfabetismo bíblico é um deles. Erradicação do pecado, outro inimigo. Ausência de amor fraternal, outro inimigo. Impaciência na oração, outro inimigo. Agora, qual é então a solução? Vidas cheias do Espírito Santo. É uma questão de submissão? É. Questão de fé? Sim. Mas também de nós entendermos a doutrina do Espírito Santo como sendo uma doutrina bíblica para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E também para estarmos abertos a alterar o rumo, se o Espírito Santo assim nos indicar. E jamais dizer, Senhor, eu quero que atues em minha vida, desde que. Esse desde que não pode existir. O crente submisso ao Espírito Santo simplesmente faz o que Filipe fez. Quando disse, vai-te, ele foi. Ajunta-te, ele se ajuntou. E depois, o Espírito o arrebatou para outras atividades. Deus nos abençoe. Amém.